O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque, para Deus, nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, dirijo em primeiro lugar uma saudação ao Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, que reza conosco pela TV, em sua residência, aqui próxima do Santuário do Pai das Misericórdias. Obrigado, Monsenhor Jonas, pelo seu sim à missão que Deus lhe confiou. Saúdo também ao Padre Wagner Ferreira da Silva, vice-reitor aqui do Santuário, que nos acolheu desde a minha chegada aqui na Diocese. Obrigado pela proximidade, pela fraternidade e pela acolhida aqui na Diocese de Lorena. Saúdo também os que atuam nesta liturgia, alguns padres concelebrantes, também a todos que rezam conosco pelos meios de comunicação social.
estamos juntos, aí na sua casa, se torna também a extensão deste santuário. Irmãs e irmãos, hoje nós celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor, a festa do Sim. Celebramos hoje o início da gestação de Jesus, o Messias, pois daqui a 9 meses celebraremos o Natal do Senhor. A data de 25 de março marca a concepção virginal de Maria, o dia em que ela disse sim ao projeto de Deus e à humanidade. Deus Todo-Poderoso desejou que a encarnação fosse precedida pelo consentimento daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho, para que assim, como uma mulher contribuiu para a morte, Eva, uma mulher também contribuísse para a vida, através do seu sim. Assim, um sinal vindo das profundezas da terra e das alturas dos céus, como profetiza Isaías, na primeira leitura de hoje, quis o Pai das Misericórdias nos dar esse sinal. Como ouvimos, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que receberá o nome de Emanuel, numa das confirmações mais contundentes de que Deus está conosco. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, inclusive hoje, quando mais de 300.000 pessoas, irmãs e irmãos nossos, tiveram suas vidas ceifadas pela pandemia no Brasil. Rezamos por eles, pelas famílias enlutadas e pelo fim da pandemia. Caríssimos, o centro desta solenidade é Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne no seio da Virgem Maria, no seio puríssimo dela. Assim, Maria concebeu Jesus, aquele que veio para fazer a vontade de Deus, como afirma a carta aos Hebreus, que ouvimos na segunda leitura de hoje. Jesus entra no mundo por meio de Maria, para nos redimir do pecado e abolir todas as formas de sacrifícios até então existentes. Jesus se sacrifica ao Pai por nós, fazendo a vontade do Pai e não a sua, para que também nós, tendo Jesus como exemplo, nos coloquemos diante de Deus hoje, para que a sua vontade se cumpra também na nossa vida. É isso que afirmamos quando rezamos a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, ó Pai. Porém, nem sempre nos damos conta disso, porque muitas vezes a nossa vontade que se sobressai. Os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas intuições que se sobressaem. Precisamos deixar que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, e seguir o exemplo de Maria, como vemos no Evangelho de hoje. O mistério da Anunciação é o momento decisivo no qual a história do homem mudou completamente. O sim de Maria confirma que a história da humanidade foi feita de uma corrente de sim a Deus. A partir de Abraão, o pai da fé, 1850 anos antes de Jesus Cristo. Abraão obedece ao Senhor, aceita o seu chamado e parte de sua terra sem saber onde chegaria. Confiou na providência de Deus. Isaías,
quando o Senhor lhe pede que fale ao seu povo, responde que tem os lábios impuros. Então, o Senhor purifica os seus lábios e Isaías diz sim. Hoje, o Evangelho nos fala do final desta corrente de sim e do início de outro sim, que começa a crescer, o sim de Nossa Senhora. E este sinal faz com que Deus não somente olhe para o homem, não caminhe somente com o seu povo, mas que se faça um de nós e tome a nossa carne, igual a nós, exceto no pecado. Irmãs e irmãos, é o sim de Maria que abre o horizonte ao sim de Jesus. Eu venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Este sim de Jesus é o grande sim, que acompanha Jesus por toda a sua vida, dia após dia, até a cruz. Em Jesus está o sim de Deus. Ele é o sim. Portanto, este é um dia oportuno para fazer um grande louvor e agradecimento ao Senhor. É hoje, não vamos deixar para depois, porque este dia, com este sim de Nossa Senhora, com este sim de Jesus, pleno à vontade do Pai, Ele nos ensina também a fazermos diariamente o nosso sim ao seu projeto, à sua vontade, para caminharmos como discípulo missionário do Senhor. Ao analisar a dinâmica do chamado de Maria e José, podemos refletir também o chamado que o Senhor nos faz diariamente na nossa caminhada cristã, como batizados. O primeiro grande momento é o da escuta, escutar a Deus. Manifesta-se nas palavras do anjo: não tenhas medo, Maria, conceberás um filho e lhe darás a luz e o chamarás Jesus. Escutar a Deus. Shema Israel. A primeira coisa, ouvir o Senhor, o que Ele nos fala, quais são seus apelos. Precisamos estar atentos a isto e dispostos a escutar e acolher a voz de Deus. Essa voz que não se reconhece no barulho e na agitação, mas no silêncio, silêncio interior e exterior. É preciso escutar ao Senhor. É preciso dizer na oração: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E depois é preciso colocar em prática o que se ouviu com a graça de Deus. O segundo grande momento é o discernimento, expresso nas palavras de Maria. Como acontecerá isso? Maria não duvida, pelo contrário, quer descobrir todas as maravilhas de Deus. E esta é a atitude do discípulo: colaborar com a iniciativa gratuita do Senhor para aprofundar as próprias capacidades, dons e talentos que recebemos também do Senhor. A decisão é a terceira fase, que caracteriza cada vocação cristã, explicitada na resposta de Maria ao anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma entrega total. Uma entrega tão profunda e marcante de Nossa Senhora que escolhi como lema episcopal, contando com a intercessão dela e a graça de Deus. Nossa Senhora é o modelo de toda a vocação cristã. Portanto, os jovens que estão em busca e se interrogam sobre o seu futuro, sobre a sua missão, podem encontrar em Maria aquela que os ajuda a discernir o projeto de Deus
sobre si mesmos e a força para aderir a Ele. Irmãs e irmãos, que saibamos receber com humildade e fé os anúncios que Deus continua fazendo em nossa vida e que possamos, como sugere o Salmo de hoje, que foi tão bem cantado, dizer a Deus: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Na solenidade da Anunciação do Senhor, em pleno ano de São José, e iniciando o ano da família Amores Letícia, confirmai, ó Deus, em nossos corações este grande mistério da Anunciação do Senhor, mistério da verdadeira fé. Amém. Salve Maria, salve José, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.